Amigo, amiga, está na hora, mais uma vez, desse encontro maravilhoso com os nossos queridos consultores, que todos são consultores para as nossas vidas, né? Do que está acontecendo, do que a gente pode fazer. Na verdade, esse Conselho de Notáveis está aqui para tentar, de alguma forma, discutir o que há de mais importante à nossa volta e de também todas as formas possíveis tornar nossa vida melhor, como sempre, conosco aqui, o publicitário Elísio Pires, o economista Manuel Tedim e o também publicitário Lula Vieira. E o papo de hoje eu nem sei por onde vai começar, mas eu já começo dizendo para você dar o seu like aí, se inscrever na nossa página, dizer que gostou, like, não gostou, dislike, mas se inscreva aí e dê sua opinião, dê sugestão, faça críticas ao nosso Se Liga, que começa com Elísio Pires. Elísio Pires, durante essa semana, você se ligou em quê? Olha, me liguei numa possibilidade que eu estou achando até viável, né? Que foi uma iniciativa do MDB, né? De uma reunião lá em São Paulo, acho que foi ontem a reunião, com a Simone Tebet, que é uma senadora que ganhou uma visibilidade imensa, né? Nas excelentes participações delas na CPI da Covid. Só para lembrar que o Tasso Gereissati, que é um dos disputantes da chapa lá de candidato a presidente do PSDB, deu uma entrevista ontem em que ele diz que o Eduardo Leite é a cara do futuro do PSDB. Então, eu acho que, para mim, uma boa notícia para a gente discutir é essa candidatura de 2022, a chamada terceira via. Com certeza, os dois têm grandes condições de estar, um de presidente ou de vice, o outro presidente, enfim. É a minha expectativa hoje. Então, eu vou mudar a dinâmica hoje. Os senhores me permitem? Então, vamos entrar nesse assunto, que eu acho bom até para a gente aproveitar esse aquecimento do Elísio. Eu não sei, Manuel, eu inverteria essa chapa, sabia? Eu colocaria Simone e Eduardo. E você? Eu adoro o Eduardo, acho que é o melhor nome dos governadores, tal. Dos nomes mais falados, é o melhor nome, mas eu acho que a Simone tem mais experiência no cenário nacional. Acho um nome extraordinário, uma pessoa inteligente, de uma família que tem tradição na política, né? Para falar a verdade, o pai dela foi senador. O pai dela começou na política com meu avô, na verdade. Meu avô era governador de Mato Grosso na época. E o pai dela conta para todo mundo como era o nome do seu avô aí, que era governador. Meu avô era Fernando Corrêa da Costa. O Rames transitava na mesma área que o vovô, sendo que uma tia dela, Toti, era secretária do meu avô, foi secretária há muito tempo. Mas ela tem uma vida própria. Obviamente, ela começou por causa do Rames. O Rames foi um governador que tinha importância em Mato Grosso, mas ele não tinha esse reconhecimento nacional que a Simone está tendo. Ela tem um papel, ela é muito inteligente, ela tem muita opinião. Eu acho uma mulher forte, interessante. Só para lembrar, na CPI foi ela que fez o outro entregar o nome da pessoa. Você viu? Ela Luiz é Miranda, advogada, Luiz né? Miranda. Incrível, incrível. Não, mas ela conduziu com uma inteligência, ela foi levando até tirar o medo. Ela tirou o medo do depoente. Foi genial. A participação dela foi maravilhosa. Agora, essa atuação dela, esse desempenho dela mais recente é um entre muitos, né? Porque ela sempre teve uma posição boa, correta, que eu me lembre, só pode pisar na bola, todo mundo pisa. Mas eu só tenho a minha memória da atuação dela é sempre do lado certo das coisas, muito racional, sem radicalização, ouve todo mundo, sabe? Sintetiza a visão de mundo dela ali. Eu acho um nome espetacular. Eu não sei se ela tem potência suficiente para isso, mas eu ficaria felicíssimo dela concorrer. Ela teria meu voto, provavelmente, dependendo. O nosso. Lula, interessante. Da mesma forma que surpreendeu ao Manuel e ao Elísio, eu acho que também a você, a mim me surpreendeu muito, porque ela era esse tipo de política discreta, mas colocada, às vezes até sutil, na hora de cutucar alguém com quem discordava,
Mas nessa CPI, o Elísio focalizou bem. Ela teve uma atitude diferenciada, com pegada. Ela Com partiu certeza. inteligentemente para cima. Não traz um novo desenho e até uma identidade com o povo brasileiro, uma mulher de pegada? Eu também acho. E mais, a postura dela é uma postura de político, no bom sentido. Ela não é rastaquera, ela não deu uma de Bolsonaro, não saiu xingando, ofendendo, ela se colocou como uma líder, como uma política, como uma pessoa centrada nos seus princípios, etc. Eu realmente me apaixonou, fiquei apaixonado pela atuação dela na CPI. E acho que é um nome que pode realmente crescer muito. Agora, os profissionais que trabalham com ela têm que tomar as providências de expô-la ao eleitorado, né? De qualquer forma, é o que parece, agora, neste momento, a maioria da população brasileira está em busca de um nome. Você tem os lulistas e os bolsonaristas radicais, que formam uma parcela significativa, mas um monte de outros que estão na esperança de aparecer um candidato que seja, no mínimo, menos espalhafatoso que esses dois e um pouco mais centrado em fazer um governo de coalizão. Concordo com o Elísio, sou muito esperançoso de que uma pessoa como a Simone se transforme numa opção viável. Eu acho bacana, eu acho que ela tem experiência, ela sabe o que está fazendo, vai saber lidar com as forças políticas todas. Eu tenho esperança também. Lula, na realidade, eu acho que ela não é nem a terceira via, é a primeira via. Sim, claro, e dois malucos, é. Dois malucos, exatamente. Ô, Lula, aproveita que está com a mão na massa aqui. Você se ligou em que durante essa semana? Me conta. Os últimos dias desta fase da CPI. Estavam falando da Simone, eu falaria de tudo que surgiu, né? E que contribuiu para que toda a máscara de ser uma pessoa impoluta do nosso presidente caiu por terra. Quer dizer, cada vez mais nós estamos percebendo que é um governo com os mesmos defeitos tradicionais do que a pior a política pode fazer. Nós vimos aí sargentos da polícia negociando em nome de laboratórios, em nome de país, com laboratórios, pedindo uma propina monstruosa, levando o preço das vacinas às alturas, e vimos um ministro recebendo esse pessoal, depois dizendo que não recebeu, depois dizendo que recebeu protocolarmente, depois aparece uma declaração dele falando bem do negócio, dizendo que tinha fechado o negócio. Quer dizer, ou seja, nós, esta semana, vimos que nós estamos na mão de um ministério completamente atabalhoado e longe da ideia de pureza, romântica pureza, que o nosso presidente queria fazer do seu pessoal. Eu acho que houve um striptease moral do governo. Nós estamos sabendo agora que é a mesma coisa que os outros sempre foram, com diferentes focos, mas é a mesma coisa. É grana, é disputa de poder, é negociata, tudo igual, tudo igual. E você, Manuel Tedin, se ligou em que essa semana, meu caro? Eu queria só acrescentar a Elisiane nesse texto da participação das mulheres na CPI, que ela é muito boa também, né? É aguerrida, é uma mulher interessante também. Os senadores defensores do Bolsonaro ficam doidos com ela, né? Porque ela também não tem papa na língua, né? As mulheres estão dando um banho. E eu acho o Renan Calheiros muito fraco, né? Uma coisa impressionantemente como ele era fraco. Eu achava que ele era muito mais competente, muito mais articulado do que ele é, na verdade. Mas, enfim, então, o outro lado fez tanta bobagem que está indo... Acho que a CPI está indo bem. Eu estou muito ligado na sucessão do Rio de Janeiro, quem vai ser governador, quais são as possibilidades, tal. O Cláudio Castro está despontando como um candidato com uma certa... Não sei se tem força, mas ele tem muito apoio, né? Ele está conseguindo... Ele está comprando o apoio dele com
com dinheiro que deveria ser usado para pagar dívida, né? Mas, enfim, política é política, né? O mandato dele é se reeleger. Então, aliás, coisa que precisa acabar, essa história da reeleição no Brasil. Né? Claro. Tem feito, eu acho que tem feito mais mal do que bem para a política brasileira. Acaba que o primeiro governo fica, pelo menos metade dele, dedicado a garantir a reeleição, o que é um problemaço, né? Inclusive para a questão da política fiscal. Os caras acabam fazendo maluquices absurdas. Não, Tedinho, mais ainda, a reeleição no Brasil foi implantada por um presidente que estava no poder para ele mesmo se reeleger. Já tem esse detalhe. Vai defender o presidente? Não, só dá o nome dele para a gente. Fernando Henrique Cardoso, o luxo. Esse país jamais terá um presidente da qualidade dele. É uma coisa impressionante como ele... Já teve um muito melhor em 1930. Imagina. Isso é um ditador cruel. Não, rapaz, acalmem-se que nós temos que fazer o nosso programa dos presidentes, hein? Não gaste toda a missão. Vamos guardar para lá para frente. O cara que contrata Filinto Miller para torturar as pessoas nos porões da polícia política dele. Pelo amor de Deus. Aliás, você que era comunista deveria saber disso. Só para lembrar você que o Prestes chegou a apoiá-lo, com toda a ida da mulher para lá, para a Alemanha, o Prestes apoiou ele na eleição. E o Agildo Barata? Um dos momentos mais controversos da história brasileira é o apoio do Prestes ao... Com certeza. Cara que teve a mulher só para lembrar no campo de concentração, é incrível. Para lembrar o economista presente aqui que a melhor fase da história do Brasil de crescimento foi de 1930 a 1980. Ou não é verdade, Tedinho? A melhor fase de crescimento do Brasil, na verdade, foi da década de 50 para a década de 80. A gente cresceu numa média de 7% ao ano. O Getúlio foi um homem do tempo dele, um cara que transformou o Brasil ou abriu o caminho da indústria para o Brasil. Um fazendeiro que inaugurou o Brasil industrial, né? Um fazendeiro. É verdade, ele criou as leis trabalhistas, baseado, é verdade, numa lei fascista. Na Carta de Lavoro e tal, é claro. Ele estabeleceu os sindicatos para servi-lo, quer dizer, a Carta do Lavoro foi traduzida para o Brasil para ele ter controle dos sindicatos, tanto patronais quanto laborais. Quer dizer, ele era um cara do mal. Ponto, parágrafo. Ele era um caudilho que tinha alma de ditador. Ele entrou dando um golpe de Estado. Tudo bem, o que tinha antes era a oligarquia rural, paulista e mineira, no poder. Café com leite. Só para lembrar, era café com leite. Ele trouxe uma certa modernização. Quer dizer, ele não era um democrata, era um autocrata em estado puro. Eu, como liberal, tenho horror a autocratas. Agora, ele trouxe a indústria, ele abriu a indústria no Brasil, ele consolidou e criou as primeiras raízes da Petrobras, ele que trouxe a CSN. Raiz da Eletrobras também. Aliás, só para lembrar, o primeiro slogan da Eletrobras foi eu que fiz. Aliás, o primeiro slogan da minha vida. Já falei aqui, era Eletrobras. Sonho de Vargas, realização de Goulart. Porque na política dele já estava contida a Eletrobras também, não só a Petrobras. Sem dúvida. Agora, ele foi brilhante num ponto, né? Negociar a entrada do Brasil na guerra, quer dizer, fazer o jogo de se fazer de difícil e conseguiu o que ele conseguiu se fazer de difícil ou não, Lula Vieira, ele era a favor dos nazistas. É claro que eu estou dizendo. Ele era totalmente a favor dos nazistas. A própria maneira dele governar era muito mais antidemocrática do que democrática. O Góes Monteiro só faltava botar uma suástica no braço, né, gente? Pelo amor... Né? Claro, é o que eu estou dizendo, mas chegou a hora, ele negociou isso. E conseguiu muita coisa para o Brasil nos Estados Unidos. E outra coisa, a indústria do ferro, a indústria do aço. A CSN. Né? Ele conseguiu tudo. Sabe como é que ele foi para o céu, não? Como? Deu um tiro no peito.
Está lá Eu acho que a eu acho cama que o dele seu- está lá até hoje, lá no Palácio do Catete, né? eu acho melhor você checar essa informação, viu, Eli? Eu acho que pode ser fake news, tá bom? Mas, Deixa eu ó, aproveitar. mas aquela Deixa- carta, a carta é inesquecível, hein? Agora, Carta brilhante. Ô, Diga, Francisco, Lu. é o Oi. seguinte, eu estou lançando, estou fazendo a comunicação de um livro que conta a história da Constituição americana. Um livro de uma americana que, baseado em documentos, conta toda a história da feitura da Constituição americana, a única que durou tanto tempo, né, da era moderna, e que foi a base da política americana, né, e que criou os Estados Unidos, que até então era um país de 20 moedas diferentes, de fronteiras totalmente fechadas de um estado para outro, tanto que eram os Estados Unidos, não era uma nação. A Constituição americana marcou o início do país. E o livro que conta como foi é deslumbrante. E eles, quando escreveram, depois que os pais da pátria escreveram, eles convidaram vários escritores para fazer a revisão e fizeram um texto deslumbrante. Até hoje, a Constituição Americana é uma obra-prima de literatura, como a Carta do Getúlio Vargas. Eles sabiam, tanto Getúlio quanto os pais da pátria, sabiam da importância da qualidade literária do que você deixa para a história. Coisa que nós não vamos ter uma vírgula, nem de Lula, nem do nosso presidente. É brilhante, né? É a negação do que a gente entende como estadista. Eu só queria fazer esse parênteses porque ler a Constituição Americana é você ler uma obra-prima de texto. A Carta do Getúlio, que é um deslumbramento de qualidade. A Declaração de Independência e a Constituição tem de fato, uma redação boa. Se não fosse o Thomas Jefferson e o Benjamin Franklin, os iluministas que eram, não teria acontecido nada nem parecido com aquilo. Mas o Jefferson era um homem rico, né? De família muito rica. O engraçado é que não era o comum. Você teve muito assinante da Constituição que não tinha dinheiro para pagar a pensão. Ah, sim, isso é outra coisa. Esse negócio de dinheiro não eram todos representantes da oligarquia. O Franklin, ele que fez o dinheiro dele, né? Era um inventor, era um cara de uma inteligência, de uma cultura notável, mas ele que se virou e fez dinheiro dele com jornal, inclusive, se eu não me engano. Ele começou a ganhar com dinheiro imprimindo jornal, fazendo notícia. E eu estou cometendo uma injustiça. Eu estou esquecendo do redator que escrevia os discursos de Juscelino Kubitschek de Oliveira, que também, como orador, deixou algumas das páginas brilhantes, né? Aqui na solidão desse Planalto Central, lanço os olhos mais uma vez para o amanhã do meu país e anteveja essa alvorada. O problema do Lula com o Bolsonaro nem é político, é linguístico. Problema de oratória, de vocabulário. Não é, a questão não é política. É a agressão que o Jair comete contra a língua nacional, a nossa língua, que irrita profundamente um cara que tem um respeito profundo. Agora, o Juscelino é outro bem intencionado que botou o Brasil numa dívida absurda, foi o cara que escalou a inflação acabou da com o década dinheiro de 60. todo da Previdência, dos institutos de Previdência, na Constituição de Brasília. Pois é, um absurdo. Todo o dinheiro do E eu não entendo carioca ou fluminense, na verdade, moradores da Guanabara, que gostem do Juscelino Kubitschek. O Juscelino arrasou com nós. E arrasou com o Brasil. Você imagina, a capital em Brasília só tem político e gente que vive em torno dos políticos ali. Não é arejado. Mas tem uma vantagem, é a maior renda per capita do Brasil. Claro, funcionário. É a maior renda per capita do Brasil. Claro, porque é funcionário público ganha mais do que funcionário do setor privado, na média. Os que ganham menos, a diferença é um pouco mais sutil. Mas os que ganham mais, a diferença é brutal. Mas, diga-se de passagem, é uma tradição da própria cidade. Há velhas histórias que todo mundo se lembra de quanto se pagava a mais
para alguém que se transferia para Brasília. Era dobradinha, você ganhava o dobro do salário. Lula, o meu avô era senador, em 60 ele era governador, mas em 64 ou 65, sei lá, ele foi para o Senado. Ele ganhou um terreno em Brasília, um lugar que não tinha nada, o custo completamente absurdo, e criou uma ilha de funcionários públicos. Você fica isolado do Brasil. Mas é uma mentira que tem lógica, ou seja, se a mentira nasceu de um Estado real, que teriam dito ao Kubitschek que, por exemplo, caminhões que entregavam areia tal, davam várias voltas no mesmo caminhão. Isso é mito, né? A gente não sabe se é verdade, né? Daí disseram para ele, é assim que está acontecendo, presidente. Ele disse, se não for assim, nós não vamos fazer Brasília. Já ouviram falar em cópia heliográfica? Alguém lembra disso? Claro. Lembro. Pois eu conheci, não vou dizer o nome da figura aqui, que tinha uma copiadora aqui no Rio de Janeiro, que ficou milionário, sabe o quê? Vendendo cópia heliográfica em Brasília. Na Constituição de Brasília. Cópia heliográfica. Gente, não havia como fiscalizar essa obra em nenhuma instância. Nenhuma instância. Era tudo perdido no final do mundo para nós aqui. No Brasil, não só no Rio de Janeiro. Sabe que eu leio o mito da Constituição de Brasília? Qual foi a motivação do mito? Pode ser que seja invenção, mas eu já li isso várias vezes. Ele estava fazendo um comício em Barra do Piraí, quando alguém perguntou a ele se ele ia cumprir a Constituição. Ele disse que sim e apresentaram a disposição transitória da mudança da capital. Ele justificava assim. É o que dizem, né, Lula? Essa história eu conheço. Eu morei em Brasília, né? Eu me lembro da alma da capital. Eu me lembro que eu, entre outras coisas, cuidava da conta, da comunicação da TV Nacional. E eu me lembro até hoje de um cara, de um cidadão, me chamar. Eu estava numa reunião com alguns amigos, se apresentar e dizer, sou amigo de fulano. Eu disse, pois não. Eu queria um encosto lá na rádio para mim. Um encosto, não disse até hoje. O cara não queria um emprego nem nada, ele queria um encosto. Era normal. Como isso acontece mais, imagina. Isso é Não, lógico que não. Senhores, mas parou bem, porque está na hora boa da gente olhar para frente no nosso programa. Está na hora do Se Liga, e eu quero saber, meu caro Elísio Pires, semana que chega você se liga em quê? Eu me ligo na derrubada do voto impresso, né? E de continuar com o sistema excepcional que nós temos de voto eletrônico. Estou contigo e não há. Meu caro Manuel Tedin, se liga em que na semana que chega? Gosto muito desse tema, estou ligado nisso, quero que não passe também. E eu espero mais ainda, que o Bolsonaro cumpra a promessa dele de que, se cair o voto impresso, ele não concorre. Aí a gente vai fazer festa na rua. Né? Lula Vieira, diga aí, semana que chega, se liga em quê? Bom, a comissão está em recesso. Minha grande diversão é assistir os interrogatórios todos, mas eles estão preparando, são alguns milhares de páginas para eles, nesse recesso, ler, para orientar os processos que vão nascer da CPI. Eu me ligo exatamente também nessas discussões, principalmente essa do voto impresso ou não, e eu adoraria que que o Bolsonaro ficasse bravo e dissesse, não, se vão me roubar, eu estou fora da brincadeira, não brinco mais. Mas isso é só numa noite de verão. Ele vai continuar e vai querer ganhar, e vai querer melar o jogo, ele é um perigo. Senhores, essa trinca de ases, Lula Vieira, publicitário, o economista Manuel Tedinho, também publicitário Elísio Pires, voltam na semana que vem para a gente aprender um bocado mais, para a gente se divertir um bocado mais. Se não for divertido, não vale a pena. Mas lembrando a você que está sempre com a gente aqui, para fazer sua inscrição, dar seu like, seu dislike, mas estar conosco todos os dias e também na semana que vem. Quando eu falo todos os dias, você pode ver um programa e depois ver o outro que você perdeu, e a hora que você quiser, o dia que você quiser, estão todos lá no YouTube. Já estamos chegando a 60 programas. Que coisa boa. Semana que vem a gente volta. Obrigado, rapazes. Até lá!